Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei em qual horário você está vendo aí este vídeo. O mais importante é estarmos conectados, né? Conectados com a história, estarmos informados, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre história. O nosso tema central de hoje é a instituição da República. Vamos aí saber, né, o que foi essa instituição da República, né? E as principais mudanças aí que ocorreram e vamos saber quais foram as transformações aí republicanas que aconteceram durante a instituição da República. Fique comigo então até o final do vídeo e tenho certeza que você vai aprender aí um pouquinho sobre a instituição da República. Bom, no final aí do século XIX, foi então implantada aí a República do Brasil. E entre outras medidas aí, os republicanos, eles trocaram a bandeira do país e também separaram aí a igreja do Estado e fizeram então uma nova Constituição. Mas qual foi o alcance, né, social das transformações republicanas? Tivemos aí o governo provisório, né, que aconteceu entre 1889 a 1891, né, e houveram aí mudanças institucionais. A queda do regime monárquico e a proclamação da República, eles ocorreram aí num clima de ordem e concordância entre as elites. E aparentemente a ideia, né, principal era mudar a forma de governo sem revolucionar a sociedade. Então, por isso, não houve interesse, né, em convocar a população em geral para participar desse processo. Então, somente eles ali, né, somente as elites ali fizeram, então, aí essa forma de governo, mas a sociedade ela não foi ali convocada para participar também dessa decisão. E no relato aí que ficou famoso, Aristides da Silveira Lobo, que era jornalista e ministro do primeiro governo republicano, ele expressou, né, a ausência aí popular mais tarde aí da população, em 15 de novembro. Então ele conta que no dia em que foi proclamada a República, o povo ele assistiu tudo, né, destimilizado, né, supondo que estivesse vendo talvez uma parada militar. Porque eles não sabiam, né, como eles não estavam por dentro, não foram convocados, então eles viram ali aquele acontecimento, mas eles não sabiam realmente o que estava acontecendo. Então, teve aí a formação do novo governo, né, que aconteceu aí no início, na noite de 15 de novembro de 1889, né, que formou-se então aí o governo provisório republicano, que a função dele era para dirigir aí o país. E o novo governo ele estava organizado aí pelos grupos sociais que promoveram então a República, que eram militares, cafeicultores, profissionais liberais, e que era liderado aí por Deodoro da Fonseca, né, que deixou aí de ser monarquista às vésperas do golpe republicano. Elaborou-se então assim um documento, né, que proclamava as decisões tomadas pelo novo governo, declarando também suas intenções e objetivos. Embora esse documento ele qualificasse no início da instituição da República como uma revolução nacional, os parágrafos seguintes eles contradiziam essa ideia, porque eles deixavam bem claro, né, que não haveria nenhuma transformação radical da sociedade e que a principal aí, preocupação, né, do governo provisório era defender aí a segurança, os direitos dos proprietários brasileiros e estrangeiros, e também para acalmar aí os possíveis temores dos países capitalistas. Ainda declarava o compromisso aí de um novo governo que iria aí pagar todas as dívidas do regime monárquico com credores externos. Sobre as principais providências, dentre essas principais medidas aí que foram adotadas pelo governo provisório, se destacam algumas primeiras providências que foram tomadas, que foi a instituição do federalismo, que as províncias aí, imperiais elas foram aí transformadas em estados, membros de federação, e com isso, né, elas teriam maior autonomia administrativa em relação ao governo federal, cuja sede aí recebeu o nome de Distrito Federal, situado aí no Rio de Janeiro. Teve também a separação entre igreja e Estado,
que foi extinto então o regime do padroado, né, por meio do qual o Estado ele controlava a Igreja Católica no país, e o catolicismo ele deixou então de ser a religião oficial aí do Estado, e em consequência foram criados o registro civil de nascimento e o casamento civil, que até então só havia certidão de batismo, e as pessoas elas casavam-se apenas na igreja. Teve também a criação aí de novos símbolos nacionais, que para substituir, né, os símbolos da monarquia foi criada, por exemplo, uma nova bandeira nacional com o lema Ordem e Progresso, que foi sugerido aí pelo ministro da Guerra Benjamin Constant. O lema ele teve a sua origem aí na filosofia do pensador francês Auguste Comte, né, entre 1798 a 1857, que pregava então aí o amor por princípio e a ordem por base e o progresso por fim. Outra medida aí que foi tomada também pelo governo provisório foi a promulgação da Lei de Grande Naturalização, que tinha aí, né, o objetivo, né, a intenção aí de amenizar o sentimento anti-lusitano de boa parte aí da população brasileira urbana. Então foi decretado aí em dezembro de 1889 uma lei que declarava cidadãos brasileiros os estrangeiros que residiam aí no Brasil. E quem não quisesse aí, né, ser naturalizado brasileiro, ele deveria então manifestar-se a um órgão competente, e aí não seria aí declarado brasileiro, não seria naturalizado aí brasileiro. Então esse sentimento anti-lusitano, ele provinha aí sobretudo de brasileiros das camadas mais pobres da população, né, que se sentiam aí explorados pelos imigrantes portugueses, né, os quais aí controlavam boa parte do comércio, bem como de imóveis de aluguel e especialmente aí os cortiços. Houve também aí o encilhamento, né? Uma medida aí de impacto tomada pelo governo provisório, ela foi aí a reforma financeira, né, que ficou aí conhecida como encilhamento, que foi executada aí pelo ministro da Fazenda, Rui Barbosa, a partir de janeiro de 1890. E o objetivo dessa reforma era estimular aí o crescimento econômico e principalmente a expansão da indústria. Então, para isso, o governo ele permitiu que os bancos instalados na Bahia, no Rio de Janeiro e também em São Paulo, e também em Rio Grande do Sul, eles emitissem então aí grande quantidade de moeda que serviria aí para implantar novas indústrias e pagar também os salários dos operários. E essa tal política, ela gerou aí, no entanto, uma das maiores crises econômicas financeiras da recém-criada República Brasileira, que estava ligada aí basicamente, né, a 3 elementos principais, que foi a inflação, a empresas fantasmas e também a especulação financeira. Sobre a inflação, os bancos eles emitiram aí muito mais dinheiro do que era necessário, e essa circulação de quantidade de moeda superior à produção da economia, ela trouxe aí como resultado uma grande inflação. Sobre as empresas fantasmas, o grande volume aí de dinheiro gerado pelas emissões bancárias e também a falta aí de controle governamental incentivaram então aí, né, a criação das empresas fantasmas que surgiram apenas aí para obter o crédito facilitado dos bancos. Em outras palavras, né, o dinheiro emitido não se convertia em muitos casos em produção. Teve também a especulação financeira, né? Foi outro elemento aí também, né, da crise econômica, que a reforma ela acreditava que estimulando, né, uma excessiva especulação financeira e desviando os investimentos da área produtiva. Outro elemento aí também, né, que estava ligado aí à crise econômica foi a especulação financeira, que a reforma ela acabou, né, estimulando uma excessiva especulação financeira, desviando os investimentos da área produtiva. Na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, muita gente, né, em busca aí do lucro fácil, comprava ações para esperar sua rápida valorização e vendê-las aí por um preço maior, sem nem mesmo se preocupar, né, com o que produziria as empresas. E muitas delas não produziam nada, existiam só no papel. E isso agravou ainda mais aí a desorganização econômica,
né? E provavelmente, né, o nome dado à crise foi encilhamento, que surgiu aí da especulação desenfreada. O termo encilhar, ele significa aí arriar o cavalo, preparando para a corrida. Então, a reforma ela produziu um movimento tão grande na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro que talvez lembrasse aí Jockey Club, né, em dia aí da corrida. E os investidores eles eram aí comparados, né, portanto, a apostadores tentando a sorte no jogo. Então, muitos cafeicultores eles protestaram aí desde o início contra essa política econômica, pois eles não se interessavam, né, nessas medidas, né, que dessem assim mais importância à indústria do que ao café. Então, pelos resultados, a reforma financeira ela acabou aí despertando críticas até mesmo entre os ministros republicanos. Então, pressionado, Rui Barbosa demitiu-se aí do cargo, né, em janeiro de 1891. Bom, a partir aí de 15 de novembro de 1890, reuniu-se aí, então, no Rio de Janeiro, uma Assembleia Constituinte que tinha como objetivo e como missão principal elaborar uma nova Constituição, só que agora republicana. E a primeira Constituição da República ela foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891. E algumas dos seus principais tópicos são governo e Estado, divisão de poderes e voto. Sobre governo e Estado, o Brasil ele adotou então a forma de governo republicana, com um sistema presidencialista. O presidente da República ele tornou-se então aí chefe dos governos e do Estado, auxiliado aí por ministro. O Estado então passou a ser federalista, ou seja, as antigas províncias do Império elas foram aí transformadas em Estados-membros que ganharam a autonomia aí para eleger seu governador atual, nome desse cargo, e seus deputados estaduais. Então, cada estado teria uma constituição própria que entretanto, não poderia contrariar as normas da Constituição Federal. O governo republicano, e o Estado federalista e o presidencialistas, eles são mantidos, então, até hoje no nosso país. Teve também aí a divisão dos poderes, né? O Estado brasileiro, ele passou aí a ter 3 poderes independentes, que são executivo, que é exercido aí pelo presidente da República e pelos ministros do Estado, o legislativo, que é exercido aí pelo Congresso Nacional, composto, né, da Câmara de Deputados e do Senado Federal, e o judiciário aí, que é o órgão máximo, né, que era aí o órgão máximo e supremo do Tribunal Federal. Então, essa divisão de poderes aí, elas também vigoraram até os dias de hoje. Sobre o voto, o direito do voto ele foi aí garantido aos brasileiros maiores de 21 anos, né, executando-se aí analfabetos, mendigos, soldados e religiosos, sujeitos aí à obediência eclesiásticas. E as mulheres elas não poderiam votar. Então, o voto era aberto, ou seja, os eleitores eles eram obrigados aí a revelar publicamente, né, ou seja, os eleitores aí da época, eles precisavam aí dizer em que candidato eles votavam. E o que permitia aí grandes fazendeiros pressioná-los na hora da votação. Manteve-se então aí no início da República o mecanismo da exclusão que impedia aí, né, a participação popular das decisões políticas do país. E disso teria resultado aí, em grande parte, o desinteresse aí de grandes parcelas da população pelas questões políticas. Como analisa aí o historiador José Murilo de Carvalho, os acontecimentos políticos eles eram representações em que o povo comum aparecia aí como espectador, ou seja, apenas estava ali assistindo, ou no máximo como figurante. Sem os caminhos da participação política, o governo do Rio de Janeiro ele concentrou-se então aí a sua atividade social nos bairros, nas associações, nas igrejas, nas festas religiosas, né, nas rodas aí de capoeira e etc, entre outros. Então foram aí o futebol, o samba, o carnaval que deram, né, ao Rio de Janeiro uma comunidade de sentimentos, né,
por cima e além das grandes diferenças sociais que sobrevieram e ainda sobrevivem até hoje. Negros, livres, ex-escravos, imigrantes, proletários e a classe média, elas encontravam-se aí aos poucos, um terreno aí comum de autorreconhecimento que não lhes era propiciado pela política. No decorrer do período republicano, no entanto, os segmentos sociais excluídos da vida política do país, eles passariam aí a lutar não só pelo direito de participar, mas também de fazê-lo, né, sem pressões. E as conquistas foram graduais aí ao longo do século XX. O voto, então, ele tornou-se aí secreto e aos poucos, né, as mulheres, né, os religiosos e os analfabetos e também os jovens aí maiores de 16 anos, eles conseguiram então aí o direito de votar. Depois de elaborar aí a Constituição de 1891, a Assembleia Constituinte ela foi então aí transformada em Congresso Nacional. E cabia então a esse órgão agora eleger o primeiro presidente e vice-presidente da República. Então foi aí que começou os governos militares, né, entre 1891 a 1894, e a gestão aí dos primeiros presidentes. O Marechal Deodoro da Fonseca, candidatou-se à presidência com o apoio de muitos militares. Os poderosos aí, fazendeiros de café, que constituíam a elite econômica do país, eles receavam, né, no entanto, o autoritarismo de Deodoro. Além disso, muitos os responsabilizavam também pela crise econômica causada pelo encilhamento, pois Rui Barbosa aí, ele teria sido aí o seu ministro. E assim, nessas primeiras eleições, a oligarquia cafeeira de São Paulo, ela apresentou então aí os seus candidatos, né, que foi Prudente de Moraes para presidente e Marechal Floriano Peixoto para vice-presidente. Os setores militares, eles insistiram na candidatura de Deodoro da Fonseca com o almirante Eduardo Van der Kolk, né, como vice-presidente. E com o apoio dos militares que pressionaram aí as ações do Congresso, o Marechal Deodoro ele acabou vencendo aí as eleições de 1891, né, com uma pequena vantagem sobre Prudente de Moraes. E o vice-presidente da chapa de Deodoro, entretanto, né, perdeu aí a eleição para Floriano Peixoto. O governo institucional de Deodoro da Fonseca, aí entre 1891, de 1891. Embora ele tivesse aí vencido, né, as eleições, Deodoro ele não conseguiu aí o apoio político necessário aí para governar o país com tranquilidade. Então ele sofria, né, a oposição aí dos grandes cafeicultores de São Paulo, que dispunham aí de vários representantes no Congresso Nacional. Como ele não conseguia lidar aí com a oposição parlamentar, em novembro de 1891, Deodoro decidiu fechar o Congresso e prender aí seus principais líderes em atitude da greve desrespeito à Constituição. Então organizou-se uma forte aí contestação, né, ao governo de Deodoro, em protesto aí contra seu autoritarismo. Os trabalhadores da Estrada de Ferro Central do Brasil, eles entraram então aí em greve. E ao mesmo tempo, membros da Marinha, líderes liderados aí pelo almirante Custódio José de Mello, eles ameaçaram aí bombardear o Rio de Janeiro com os navios de guerra ancorados no porto. E esse episódio aí ficou conhecido como Primeira Revolta Armada. Então, diante da situação tão crítica, Deodoro ele renunciou aí à presidência em 23 de novembro de 1891. E seu cargo ele foi ocupado aí, então, pelo vice-presidente Floriano Peixoto. O Marechal Floriano Peixoto, ele chegou então aí ao poder, apoiado aí pelas forças políticas de São Paulo e também por influentes setores aí das Forças Armadas. E dentre suas primeiras medidas
aí no âmbito político, né, destacaram-se então o afastamento dos chefes do governo estaduais, que eram considerados aí adversários, e também a reabertura do Congresso Nacional. Por meio do ministro da Fazenda, Cerzedelo Correia, o governo de Floriano, ele procurou então aí estimular a industrialização como a do seu antecessor. Então, para isso, facilitou aí a importação de equipamentos industriais e a concessão do financiamento a empresários da indústria. Foi o bastante, então, aí para provocar a antipatia dos fazendeiros tradicionais, que eram defensores aí da vocação agrícola do país. O governo ele também promoveu aí importante reforma bancária, né? Aprendendo então aí com os erros anteriores, ele proibiu que os bancos particulares emitissem dinheiro. E a emissão da moeda ela passou então a ser a responsabilidade do governo federal, medida aí que lhe concederia então maior controle sobre o dinheiro que estava em circulação. Para conquistar a simpatia aí das camadas urbanas, que eram comerciários, profissionais liberais, funcionários públicos e o nascente operário, Floriano ele adotou então aí as medidas de repercussão popular e baixou aí o preço da carne, dos aluguéis residenciais, e aprovou também uma lei que previa, né, a construção de casas populares. O perfil aí mais popular do novo presidente não encobriu, porém, aí a sua face autoritária, e em pouco tempo também surgiu uma forte oposição ao seu governo. Os grupos oposicionalistas eles passaram então aí a defender a convocação de novas eleições presidenciais. Então, essas pressões elas iniciaram aí no dia 31 de março de 1892, quando 13 aí dos generais enviaram ao governo uma carta manifesto, que exigia então aí a convocação de novas eleições presidenciais. Eles alegavam, né, que essa era a única maneira de restabelecer aí a tranquilidade interna da nação e também o prestígio internacional do país. Então, ao receber esse documento, Floriano ele puniu então aí os militares, colocando-os aí na reserva das Forças Armadas. Essa reação não fez aí que o movimento recuasse por muito tempo e motivou ainda a segunda revolta da Armada. Então, Floriano, entretanto, não cederia aí às pressões e permaneceria aí no poder até o fim do mandato, né, iniciado aí por Deodoro. E devido à sua maneira energética de enfrentar os adversários políticos, Floriano ficou conhecido como Marechal de Ferro. Em setembro de 1893, o almirante Custódio José de Melo liderou então aí a segunda revolta da Armada, né? 15 navios aí da Marinha, ancorados na Baía de Guanabara, eles ameaçavam aí bombardear o Rio de Janeiro, caso o presidente não convocasse novas eleições. E os comandantes, eles cumpriram então aí a ameaça. Apoiado aí pelo Partido Republicano Paulista, representantes aí dos cafeicultores de São Paulo, e utilizando as tropas do exército, Floriano Peixoto então conseguiu aí dominar os revoltosos e impor-se aí politicamente. Nesse mesmo tempo, nesse mesmo ano aí, explodiu-se no Rio Grande do Sul a revolta federalista. Um violento aí conflito entre dois grupos políticos sociais locais, que foram o Partido Republicano Rio Grandense, PRR, e o Partido Federalista. No Partido Republicano Rio Grandenses, eles defendiam a forma de governo republicana e o sistema presidencialista. Os republicanos, apelidados aí de pica-paus, eram adeptos do positivismo, né? E tinham aí o apoio político-militar do Floriano Peixoto. E mantinham então aí a aliança com o líder do governo gaúcho, Júlio de Castilhos. No Partido Federalista, eles apoiavam, né, a forma de governo republicana, né, mas defendia também o parlamentarismo. Eles pretendiam revogar a Constituição Gaúcha, que naquela época permitia aí a reeleição identificada do presidente do estado, que era atual governador,
E os federalistas, né, que eram apelidados aí de Maragatos, que eram liderados aí por Silveira Martins e contavam aí com muitos partidários entre os tradicionais estancieiros gaúchos. Os federalistas, eles acabaram unindo-se aí aos rebeldes da Armada no Rio de Janeiro e ameaçaram então a atacar o estado de São Paulo, cuja elite política representava aí os cafeicultores e prestigiava o governo central. O governo federal, ele enviou então aí tropas ao sul para combater os revoltosos. Em mais de 2 anos de conflito, a Revolução Federalista ela causou então a morte de aproximadamente 10 mil pessoas e ela terminou somente aí em agosto de 1895, né, com a vitória dos Pica-Paus, que durante o governo de Prudente de Moraes, né, presidente eleito aí em 1º de março de 1894. Então, terminou aí somente nesse ano, nesse mês e nesse ano de 1895.